Meu querido irmão, minha querida irmã, você, prezado ouvinte do nosso programa A Voz do Pastor. Neste terceiro domingo do tempo pascal, São Lucas narra uma das aparições de Jesus ressuscitado. O episódio ocorre em Jerusalém, pouco depois da ressurreição. Os 11 discípulos estão reunidos e têm ciência de uma aparição de Jesus a Pedro, bem como conhecem o relato do encontro de Jesus ressuscitado com os discípulos de Emaús. Não obstante, essas aparições do Senhor ressuscitado prevalecem ainda entre os discípulos o medo, a hesitação e a dúvida. Os discípulos estão cercados por um ambiente hostil, sentem-se desamparados e inseguros. O medo e a insegurança decorrem do fato de eles ainda não terem feito a experiência do encontro com o Cristo ressuscitado. Na sua catequese, Lucas procura deixar claro que a ressurreição de Jesus foi um fato real, incontornável. Entretanto, os discípulos chegaram à fé na ressurreição após um longo caminho, difícil, penoso. Tiveram que superar dúvidas e incertezas. Nos relatos das aparições de Cristo ressuscitado, os discípulos nunca são apresentados como um grupo crédulo e ingênuo, prontos a aceitar qualquer ilusão, mas são apresentados como um grupo desconfiado, crítico, exigente, que só acabou por reconhecer Jesus vivo e ressuscitado depois de um longo processo de crescimento da fé, feito em comunidade em torno da Eucaristia. O caminho da fé não é um caminho de evidências materiais, das provas palpáveis, de demonstrações científicas. A fé é aquele caminho que se percorre lá onde não tem evidências, mas onde reina, portanto, a confiança. É um caminho que envolve uma experiência pessoal. Portanto, o caminho da fé é um caminho que se percorre com o coração aberto à revelação de Deus, pronto a acolher a vida nova que Ele quer nos oferecer. Foi esse caminho que os discípulos percorreram e, no final, eles experimentaram, sem margem de dúvidas, que Jesus está vivo, que caminhava e caminha com eles, e que continua a oferecer a vida que vem de Deus a cada um de nós. Ao percorrer essa estrada e tendo feito a experiência do encontro com Cristo vivo, os discípulos chegaram à fé na ressurreição, superando o medo, as dúvidas e as incertezas. Todos os relatos das aparições de Jesus ressuscitado falam das dificuldades que os discípulos sentiram em acreditar e em reconhecer Jesus, vencedor da morte, vencedor da cruz. Nesta sessão do Evangelho segundo Lucas, que é proclamado neste domingo, o evangelista nos mostra como os discípulos descobrem progressivamente Jesus vivo e ressuscitado. No início do trecho do Evangelho, São Lucas relata que os 2 discípulos de Emaús, regressando às pressas a Jerusalém, contaram aos 11 como tinham reconhecido o Senhor ao partir do pão. Enquanto eles narravam a extraordinária experiência do seu encontro com o ressuscitado, o próprio Jesus aparece no meio deles. Entretanto, os discípulos ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. De modo que Jesus teve que os tranquilizar, a fim de que eles pudessem vencer a hesitação e a dúvida, questionando-lhes: por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. O Senhor ressuscitado não é um fantasma. Tem carne, tem ossos. Ele mudou a sua aparência. Não vive como antes, o seu corpo glorioso, entretanto, não é um fantasma, tudo nele é real. Seu corpo glorioso traz as marcas da sua paixão e crucifixão. Por isso, uma vez que a ressurreição não cancela os sinais da crucifixão, Jesus mostra aos apóstolos as mãos e os pés. Mas eles ainda, nos relata São Lucas, não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. E para os convencer, Jesus pede algo para comer. Como nos narra São Lucas: tendes aqui alguma coisa para comer? Então os discípulos deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Graças a estes sinais muito realísticos, os discípulos superaram a dúvida que inicialmente os dominava e abriram-se ao dom da fé. E esta fé permite-lhes compreender as coisas escritas sobre Cristo na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Como tinha acontecido com os 2 discípulos de Emaús, Jesus abriu-lhes então o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes:
Assim está escrito, que o Messias havia de sofrer e ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia, que havia de ser anunciada em seu nome a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas destas coisas. Foi durante a refeição, ao partilhar o pão, no contexto da ceia eucarística, que Cristo ressuscitado se manifestou aos discípulos, ajudando-os a compreender as Escrituras e a reler os acontecimentos da salvação à luz da Páscoa. Na celebração eucarística, sobretudo a celebração dominical, cada comunidade cristã revive esta mesma experiência com o Senhor ressuscitado. Porque a Eucaristia é o lugar privilegiado no qual a Igreja reconhece o seu Senhor, o autor da vida. E na fração do pão, entramos em comunhão com Cristo, nossos olhos se abrem ao mistério da sua presença no nosso meio. Quando nos reunimos em volta dele, para fazer memória das suas palavras e dos acontecimentos contidos na Escritura, revivemos a sua paixão, morte e ressurreição. Celebrando a Eucaristia, nos nutrimos de Cristo e dele obtemos o perdão dos pecados e a vida eterna, cujos frutos de plenificação, de realização da vida eterna, colhemos enquanto peregrinamos nesse mundo. Sem a Eucaristia, nós perecemos. Ela é a herança perpétua e viva que o Senhor nos deixou de sua presença real no sacramento do seu corpo e do seu sangue. Por meio da palavra e da Eucaristia, o Salvador nos garante a sua presença real entre nós. Por conseguinte, assim como os discípulos de Emaús reconheceram Jesus ao partir o pão, também nós encontramos o Senhor na celebração eucarística. A este respeito, São Tomás de Aquino afirma que é necessário reconhecer, segundo a fé católica, que Cristo está inteiramente presente neste sacramento. De fato, o Evangelho nos assegura que Jesus está vivo e continua a ser o centro em torno do qual se constrói a comunidade dos discípulos. É precisamente no contexto eclesial, na Assembleia, que se reúne para celebrar a Eucaristia, para celebrar a liturgia, no encontro comunitário da escuta da palavra de Deus, no amor partilhado em gestos de fraternidade e de serviço, no diálogo com os irmãos que partilham a mesma fé que os discípulos do Senhor fazem hoje, em cada momento da sua história, a experiência do Cristo vivo e ressuscitado. Depois desse encontro, os discípulos são estimulados a dar testemunho de Jesus no mundo, como nos apresenta a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, que nos relata que depois de terem mostrado em gestos concretos que Jesus está vivo e continua a oferecer aos homens a salvação, Pedro e João convidam os seus interlocutores a acolherem a proposta de vida que Jesus lhes faz. Também a segunda leitura da primeira epístola de São João nos lembra que o cristão, depois de encontrar Jesus e de aceitar a vida que ele oferece, deve procurar viver de forma coerente com o compromisso que assumiu. E essa coerência se manifesta no reconhecimento das nossas próprias debilidades e fraquezas, que, aliás, fazem parte da realidade humana, e no nosso esforço constante e diário de viver com fidelidade os mandamentos de Deus. Que, então, possamos vencer a hesitação, o medo, a dúvida, e sempre no contexto da Eucaristia, no seio da comunidade cristã, inserido na igreja, possamos fazer a experiência do Cristo que está vivo, que ressuscitou e que está presente no meio de nós.